vou apresentar aqui então uma aula de eletroquímica, mais especificamente sobre tipos de bateria e alguns conceitos fundamentais na hora do estudo dessas baterias. Então, para começar, um tipo de classificação para as baterias que é muito utilizado são baterias primárias e baterias secundárias. Qual que é a diferença? Basicamente, as baterias primárias elas não são recarregáveis e as baterias secundárias são recarregáveis. Então, por exemplo, ali na bateria primária, a gente tem, para citar ali, as pilhas alcalinas e baterias de lítio. Essas pilhas alcalinas são aquelas pilhas de uso convencional mesmo. Você pode usar para abastecer uma lanterna, um teclado, um relógio de porte maior. E essas baterias têm essas pilhas, algumas delas não são recarregáveis. Daí se encaixa ali nas baterias primárias. Também tem ali, para citar de exemplo, as baterias de lítio nas baterias primárias, que elas são aquelas baterias utilizadas muito em circuitos, às vezes até mesmo em relógios, que elas não podem ser reutilizadas. Assim que acabar a vida útil dela, ela deve ser descartada e comprado outra para substituir. E ali nas baterias secundárias, a gente tem, para citar alguns exemplos, a bateria chumbo-ácido e a bateria de íon de lítio, que tem muitas aplicações, né? São a maioria das baterias que a gente vê por aí são as baterias secundárias. Então a gente pode citar baterias de carro, baterias de celular, baterias de tablet, computadores, notebooks. E essas são as baterias muito comuns para equipamentos que você vende para o público, assim, né, que são equipamentos que o público pode recarregar e reutilizar esse equipamento, sem ter que descartar e comprar algum outro. Também outra classificação de bateria, a gente pode dividir elas em baterias estacionárias, tracionárias e de arranque. Quais são as diferenças? Basicamente, a bateria estacionária ela não é descarregada sempre. Geralmente ela é uma bateria que fica parada em algum canto aí, e ela é utilizada somente em algum caso específico. Então, por exemplo, tem um no-break aí, por exemplo, que ele não vai ser utilizado sempre, principalmente quando cair energia, para ele fornecer energia. E essas baterias estacionárias, elas também têm como característica, elas conseguem ter uma descarga maior e mais constante do que outras certas baterias. Então, são baterias que basicamente elas não vão ser tão utilizadas a todo momento. Você não vai utilizar ela todo dia, descarregar todo dia. E quando você utilizar ela, você vai conseguir ter uma descarga maior, mais constante, para a função que você precise. Citando aí também, a gente tem as baterias tracionárias. As baterias tracionárias, elas servem basicamente para dar movimento a algum mecanismo. Aí, por exemplo, eu citei carro elétrico. O carro elétrico ele tem uma bateria no piso dele, que é uma bateria tracionária, que ela serve para dar essa tração para o carro. E essas baterias tracionárias elas têm como característica que elas têm uma alta carga, para que principalmente aí os carros, até mesmo empilhadeiras, plataformas de elevadores, eles consomem muita carga da bateria, então ela precisa ser uma bateria que supra essa necessidade. Então essas baterias tracionárias, são principalmente baterias que têm uma carga muito grande para fornecer alguma serventia aí, principalmente para tracionar, né, certos equipamentos, certos veículos. Bateria de arranque também a gente pode citar aí. Ela é uma bateria de descarga rápida. Essa é uma bateria que ela é utilizada de uma vez para iniciar algum motor, alguma coisa assim. A gente tem aí, por exemplo, bateria de carro, que ela é principalmente utilizada para uma descarga rápida, quando você liga o carro, e ela descarrega rapidamente essa bateria de arranque.
e já carrega novamente. Então, seguido ali, você descarrega ela descarrega rápido e já carrega novamente. Aí, por exemplo, vamos citando aí no carro, né? Você ligou lá, ela já vai recarregando depois que ela for utilizada. Então, essas são as 3 principais tipos de bateria. E caso você esteja pensando em alguma bateria que não esteja nessas 3 categorias, se ela não se encaixa nessas 3 categorias, ela é chamada de bateria de aplicações especiais. Então, qualquer outra bateria que você pensar que não seja uma estacionária, que não seja uma tracionária e nem uma de arranque, ela se encaixa na categoria de baterias de aplicações especiais, que daí ela já não tem um grupo específico. Agora, citando alguns outros conceitos fundamentais, a gente tem alguns nomes aí utilizados na eletroquímica para falar de baterias. A gente utiliza muito os termos estado de carga e estado de saúde. O estado de carga, né, basicamente, é quantos por cento a bateria ainda tem de carga. Então, a gente tem lá a sua bateria, por exemplo, do seu celular, tem lá, parece lá 100%, vai até 0%. Então, basicamente a informação que aparece para você saber quanto que essa bateria ainda tem de carga, quanto que ela pode fornecer e quando é hora de você carregar essa bateria. E outra informação que a gente tem, também é um comentário importante que eu preciso fazer, no estado de saúde. O estado de saúde é basicamente quanto da bateria você ainda consegue utilizar, mesmo que ela ainda esteja em 100%, as baterias elas não dão a mesma carga em 100% sempre, durante toda a vida útil dela. Porque, né, conforme vai passando os tempos, conforme vai passando os ciclos, as baterias elas vão degradando. Isso faz com que, mesmo no 100%, ela não dê a mesma carga que ela dava, por exemplo, há 1 ano atrás. Ela vai ter ali uma porcentagem, por exemplo, ali a primeira figura ali de 50%, é uma bateria que, mesmo no estado 100% dela, o máximo que ela carrega, ela está dando apenas 50% da capacidade inicial dela. E também outro comentário importante de se fazer aqui no estado de saúde é que as baterias utilizadas aí em comércios, em instalações, elas, nesse estado de saúde, por lei, as baterias elas não podem ser utilizadas depois de atingir um estado de saúde abaixo de 80%. Então você tem que utilizar as baterias, todas as nomenclaturas que a gente tem, são para baterias quanto ela dura dentro desses 80%. Então você pode utilizar a bateria até ela perder 20% da saúde dela. Após esse 20%, né, para essas aplicações mais para empresas, para instalações maior, de grande porte, depois que utilizou esse 20%, tem que ser trocada essa bateria, porque depois desses 20%, ela degrada muito rápido. Então, é uma lei, tem que ser seguida, e todas as instalações seguem isso. Atingindo o 20%, gastou 20% da saúde dessa bateria, tem que ser trocada por uma nova, mesmo que ela ainda esteja funcionando. Então, passando aqui um pouco para falar sobre a vida útil de uma bateria. A bateria ela tem dois parâmetros para você medir a vida útil dela. A gente tem o que a gente chama de vida cíclica e vida de prateleira. A vida de prateleira ela é quanto tempo essa bateria vai durar, quanto você vai poder utilizar dela se ela ficar parada. Então vamos supor que eu pego lá uma bateria de um carro, e essa bateria desse carro tem uma vida de prateleira de 10 anos, por exemplo. Depois de 10 anos, mesmo se você nunca ligar aquele carro, se você nunca utilizar aquele carro, só pelas reações internas que acontecem nessa bateria, depois desses 10 anos, essa bateria já vai ter perdido esse 20% seguro para a utilização dela. Então, se você tiver lá a bateria, ela estiver parada, essa informação o fabricante que dá, passou lá os 10 anos, nesse exemplo que a gente tem, você tem que trocar já essa bateria, mesmo que nunca tenha utilizado. Inclusive também essa vida cíclica, essa vida de prateleira,
ela é referente àqueles 20%. Então, quando está escrito lá que a bateria tem uma vida de prateleira de 10 anos, quer dizer que em 10 anos essa bateria vai ter perdido 20% da sua capacidade. Então, já não pode mais ser utilizada. Outro parâmetro, esse é um pouco mais controlável, é a vida cíclica. O que é a vida cíclica? É quantos ciclos de carga e descarga aquela bateria consegue dar até atingir aqueles 80% de saúde da bateria. E como que a gente mede essa vida cíclica? Dentro dos manuais das baterias, o fabricante ele sempre informa um gráfico parecido com esse daqui, que é uma relação entre os ciclos da bateria e a profundidade de descarga. O que é a profundidade de descarga? A profundidade de descarga é quanto você descarregou dessa bateria até você carregá-la novamente. Então vamos supor que você tem uma bateria que dá 100 ampere-hora. Você descarregou ela 50 ampere-hora e carregou novamente. Então você teve uma profundidade de descarga de 50%. E assim também que vale para as outras profundidades de descarga. Quanto mais você descarregar, mais você vai ter uma profundidade de descarga maior. Então se você descarregar a bateria dá 100 ampere-hora, você descarregou ela 100%, então você teve uma profundidade de descarga de 100. E para que serve isso daqui? Onde que entra uma otimização dessa vida útil? Se você analisar esse gráfico, você vê que dependendo, se você descarregar sempre a bateria com 50%, ela vai dar ali aproximadamente 500 ciclos. Se você descarregar ela com 20% sempre, vai dar 1.500 ciclos. Então, ele tem uma diferença grande de ciclos, e essa diferença muitas vezes, na maioria das vezes ela te fala, né, qual que é a melhor profundidade de descarga que você tem, para ter uma otimização da utilização dessa sua bateria. Então sempre que você tiver um gráfico desse, você pode dizer qual é o ideal, qual é a profundidade de descarga ideal para aquela bateria. Ou até mesmo prever, por exemplo, se você precisa descarregar aquela bateria em 50%, quantos ciclos ela vai dar. Então se você descarregá-la, por exemplo, uma vez por dia, em 500 ciclos, em um ano e pouco, você já vai precisar trocar essa bateria, que ela vai ter atingido 80%. Então esse gráfico aqui é muito importante. Entrando aqui já para um exercício, eu vou até trazer um conceito novo aqui que também é bem utilizado, que é a vida útil em função da temperatura. Então o exercício que ele fala, uma bateria opera a uma temperatura de 60 graus Celsius. Qual deve ser a profundidade de descarga, né? Esse DOD é um jeito de falar a profundidade de descarga. Qual deve ser a profundidade de descarga necessária para que ela complete 4.000 ciclos? Então, né, eu tenho uma bateria e eu quero utilizar ela 4.000 ciclos. Eu preciso que ela dure 4.000 ciclos. Como é que eu vou fazer isso também, em função da temperatura? O gráfico de temperatura, ele também é dado pelo fabricante, depende da bateria. E ele basicamente fala qual que vai ser a porcentagem de eficiência do gráfico de ciclos. Então, como assim? Vamos pegar ali de exemplo ali os 60 graus que o exercício falou. Se eu pegar pelo gráfico da esquerda, os 60 graus, ele aparece aqui 60 graus, ele vai ter uma profundidade ele vai ter uma porcentagem ali de 80%. Então se você pegar aqueles 60 graus, ele vai ter 80% de eficiência na operação a 60 graus. Então se você pegar ali o número de ciclos, vamos supor que você vai descarregar a bateria em 30% no gráfico da direita. Então ali puxando no 30 a gente chega em 6.000 ciclos. Só que essa bateria está operando a 60 graus, então não vão ser 6.000 ciclos. Vai ser 80% de 6.000. Então vai ter uma eficiência menor. O gráfico da esquerda fala qual vai ser a eficiência, o quanto você vai tirar daquilo ali. Se for 100%, você vai pegar aquele número que está ali mesmo. 100% geralmente a bateria opera 100% em 25 graus Celsius. Mas se for qualquer outro valor, você tem que buscar no gráfico de temperatura
e ver qual é a porcentagem de que essa bateria vai render. Então vamos pegar aqui, já resolvendo esse exercício, que acho que talvez fique mais fácil de compreender. Então a gente tem lá, a gente quer saber quantos ciclos operando a 25 graus Celsius, que é o padrão da bateria. Então se a gente pegar ali, a gente quer saber quantos de descarga eu tenho que ter para eu conseguir 4.000 ciclos. Se eu pegar do gráfico, sem fazer nada ali na esquerda, a gente vê que está aproximadamente ali em 45, 44%, 4.000. Só que não é isso, né? Esse número é para caso seja 100% de eficiência. Então eu tenho que saber quantos ciclos eu tenho que ter com 80% de eficiência. Então a gente faz essa conta, então a gente vai pegar, né, 0,8 para calcular, né, 80%, multiplicado pelo número de ciclos que eu vou ter que ter, que eu tenho que ter nesse gráfico aqui, que ele dá ali, que é em 100%, e isso tem que me resultar em 4.000 ciclos, que é quanto eu quero no final. Então, né, fazendo essa conta, eu tenho que o x, quanto que eu preciso de ciclos para chegar em 4.000 com 80%, são 5.000 ciclos. Então, se eu pegar 5.000 nessa tabela de cima, deixa eu até voltar aqui para a tabela estar um pouco maior. Se eu pegar 5.000 nessa tabela ali da direita e eu calcular 80% de 5.000, eu vou chegar nos 4.000 ciclos que eu quero. Então, foi para isso aquela conta que a gente fez, para descobrir quantos ciclos eu preciso nesse gráfico maior aqui. Então, a gente tem aqui 5.000 ciclos que eu preciso naquele gráfico maior. E se a gente analisar no gráfico ali os 5.000, está aproximadamente em 36%. 5.000 ciclos eu preciso descarregar a bateria em 36%. Ou seja, quando eu tiver uma bateria lá de 10.000 amperes, eu vou ter que descarregar 36%, ou seja, eu não vou utilizar tudo. Eu vou descarregar só 36% desses 10.000 para eu conseguir esses 4.000 ciclos operando a 60 graus Celsius. Né? Lembrando que os 5.000 ciclos ali, ele é quanto ele daria a 25 graus Celsius. Como ele está a 60 graus Celsius, ele tem uma eficiência menor. Então, resposta final, a gente tem que a profundidade de descarga necessária para a bateria atingir 4.000 ciclos é de 36%. Então, isso foi aí alguns exemplos de tipos de bateria, alguns conceitos importantes. E é isso.